Bom, gente, então vamos continuar. Tá? Eu vou comentar aqui sobre Canvas, tá? Sobre o recurso de Canvas que passa a ter na versão 8.10 do Qualitor. O que é o Canvas? Bom, o Canvas é uma área que permite que a gente configure o que eu quero mostrar para dentro do chamado, dentro do incidente ou dentro da solicitação de serviço. Tá? É um recurso de exibição de informações de uma forma rápida e dinâmica dentro do atendimento. Primeira coisa que eu tenho que fazer para habilitar o uso desse recurso é aqui nos parâmetros de atendimento do Qualitor. Eu tenho dentro da guia Qualitor Atendente uma subguia chamada Canvas de Atendimento. Nessa subguia eu vou dizer o seguinte: Qualitor, habilita para mim o Canvas em chamados, em incidentes e ou em requisições de serviço. Então, dependendo de onde eu estiver no Qualitor, seja em incidentes, seja em requisições de serviço ou em chamados, se estiver configurado para o Canvas ser exibido, através desse parâmetro, então, quando eu exibir um chamado na tela, a tela já vai modificar, mostrando uma área de exibição rápida de dados no lado. Tá? Vamos para a área de Canvas. Olha só, essa tela que está aparecendo aqui, ela mostra, então, uma requisição de serviço, os dados de uma requisição de serviço, os campos, e logo ao lado, uma área mostrando para mim um documento PDF anexado sendo visualizado imediatamente na tela. Vocês estão vendo que a gente pega, clica, exibe um chamado na tela, tu está vendo os dados do chamado e tu está vendo um preview sobre essa informação. Vou dar para vocês um exemplo de utilidade desse recurso. Num processo de processamento de nota fiscal, tá? Uma empresa ela recebe uma nota fiscal que precisa ser processada. O que ela faz? Ela pega a imagem dessa nota fiscal, ela anexa essa nota fiscal dentro de um chamado e encaminha para alguém fazer a indexação dessa nota fiscal. A indexação é o quê? É alguém fazer a leitura dessa nota fiscal, identificar determinadas informações que precisam ser preenchidas no chamado em informações adicionais, em campos adicionais, por exemplo. E depois, então, passar para uma outra etapa em que alguém vai fazer o lançamento contábil e os demais dados de processamento, demais processos de processamento dessa nota fiscal. Se eu tenho essa informação da nota fiscal, a imagem dela, registrada dentro do chamado, ao invés de eu clicar, fazer o download, abrir num outro visualizador e ficar usando o Alt Tab para poder preencher os dados do chamado e fazer a indexação desses campos, eu tendo a visualização dessa informação aqui, no meu lado direito da tela, eu imediatamente já posso ir fazendo o preenchimento desses dados aqui dentro do chamado, processo de indexação desses campos. Tá? Da mesma forma, eu consigo orientar as pessoas, durante todo o processo de atendimento, a observar a informação que é anexada de acordo com o contexto. Então, por exemplo, eu tenho dentro de um processo de desenvolvimento de software. Nesse processo, vários artefatos são criados. Tá, um artefato ele é um documento, um anexo, um código, alguma coisa que é gerada pelo processo de desenvolvimento de software. E nesse processo de desenvolvimento de software, o primeiro artefato que eu crio é uma lista de requisitos. Ela é anexada no chamado dentro de uma etapa de levantamento de informações junto ao cliente. Depois eu passo essa etapa para um analista que vai fazer a especificação de desenvolvimento. O que o analista tem que ver quando faz a especificação de desenvolvimento? A lista de requisitos que foi anexada. Então nada mais justo do que ele pegar o chamado na etapa dele, abrir esse atendimento para ver o que ele tem que fazer e já enxergar a lista de requisitos sendo exibida no lado direito. Então, a partir daí, ele faz a especificação de requisitos, anexa a especificação de requisitos e encaminha para uma área de desenvolvimento, programação, que precisa efetuar a codificação. Quando a programação pega esse atendimento e exibe ele na tela, o que a programação precisa ver? A especificação de imediato na tela. Então, a visualização desses dados de forma rápida, ela ajuda no processo porque ela também direciona o que a pessoa tem que ver em determinada etapa do processo, que tipo de informação é relevante nesse momento do atendimento. Tá? E, bom,
eu vou seguir adiante aqui para não adiantar muito as informações que existem aqui no material, tá? Essa aqui que a gente está vendo, a tela aberta do chamado junto com a área de exibição, ela é o que a gente chama de exibição expandida. Por que exibição expandida? Porque o monitor, a resolução do monitor, da tela que eu estava usando quando capturei essa imagem, ela era uma resolução que me permitia isso, ou seja, ela tem um tamanho suficiente que cabe a tela do chamado e cabe também a área de canvas do lado do chamado. Porém, se eu estiver trabalhando com uma resolução mais baixa, uma resolução menor, onde não há espaço suficiente para a tela do chamado e o canvas ser exibido, então ele é mostrado nesse formato aqui que a gente chama de exibição contraída. Ou seja, a tela do chamado é exibida e os ícones de acesso às informações do canvas, eles aparecem aqui em cima para que eu clique sobre eles e ele expanda dentro da área do chamado a informação que tu quer visualizar. Tá, isso varia de acordo com a resolução da tela para conseguir encaixar as informações todas ou não dentro do monitor. Então, clicando sobre os ícones, ele vai me abrir a visualização sobre o chamado, como se fosse uma área sobreposta dentro do atendimento. O que nós temos nesse canvas? Cada um daqueles íconezinhos que foram mostrados ali representa uma informação diferente. Por exemplo, esse clipe, ele está mostrando o número 2, significa que existem 2 documentos ali na área de canvas com possível visualização. O que isso quer dizer? Se eu anexar um documento dentro de um chamado e esse documento ele tiver uma extensão, por exemplo, XPTO, que não é reconhecida pelo Qualitor, ele não vai deixar esse documento disponível na área de canvas. Ele está lá disponível na lista de anexos, pode baixar, pode trabalhar com ele, mas ele não é um documento com leitura, com exibição online do seu conteúdo. Se forem arquivos PDF, por exemplo, o Qualitor ele consegue, utilizando o próprio navegador, com o plugin que o navegador possui para visualização de documentos PDF, exibir o conteúdo dentro. Esse plugin ele varia de acordo com o navegador. Então, por exemplo, o Firefox tem um plugin de visualização de arquivos PDF. O IE tem outro. E o Chrome tem outro. Se a gente pegar o Firefox, por exemplo, e tentar com o Firefox fazer um zoom, vocês vão perceber que o formato de zoom é diferente do IE. As opções já são outras, que é diferente também do Firefox, porque cada navegador implementa o seu visualizador de arquivo PDF da sua maneira. Tá? E o que o Qualitor faz é utilizar o plugin disponível no navegador para fazer essa exibição. Então pode haver diferenças de acordo com o navegador, pode haver diferenças de acordo com a versão do navegador, e pode haver diferenças de acordo com a versão do plugin que é instalado pelo visualizador. Por exemplo, quando eu instalo o Adobe Acrobat Reader no equipamento, de acordo com a versão que eu instalo, com a versão que está instalada, ela pode ser diferente e me dá outras opções que aparecem para mim. A estação e não o servidor, então. Exatamente, o processamento disso é feito pela estação. Tá. E tem que aí está falando do PDF, mas quais são as outras extensões? Bom, quais são as outras extensões? Então, a gente pode trabalhar com imagens também. Project não. O que a gente tem disponível também é um recurso na versão 8.10. Então, aí se vocês recorrerem depois à documentação de alterações da versão 8.10, vocês vão encontrar lá um dos itens que é o visualizador online de documentos, onde eu posso configurar um visualizador externo de documentos, como por exemplo, eu quero que o Qualitor mostre para mim um documento Word. O Qualitor não consegue pegar um arquivo .doc, abrir o conteúdo dele, processar e estruturar. O navegador também não faz isso. O browser também não faz esse tipo de função. Mas a Microsoft possui um visualizador online, um Office Viewer, que tu pode configurar no Qualitor para o Qualitor ir lá, mandar o Office Viewer processar aquele documento e dar o retorno formatado. Então o nosso Qualitor hoje, que nós estamos usando, ele faz isso porque isso está configurado nele. Então o documento
Excel, um documento Word e um PowerPoint, eles conseguem ser visualizados online, né? Vídeos, por exemplo, um AVI, né? Um vídeo MP4, para extensão WMV, esses vídeos, se tu anexar um vídeo dentro de um atendimento, o vídeo vai passar aqui na área lateral. Tu vai mostrar esse vídeo na área lateral. Isso tem que ser configurado em cada estação também? Os vídeos, tu precisa ter na estação um visualizador de vídeo que, quando ele for instalado, ele já instale um plugin no navegador. Se eu não me engano, tem um chamado VCL que faz isso. Não sei se o QuickTime faz isso, mas varia de acordo com o software. Quando instala, se ele instala o componente de visualização para a web e tu consegue ter esse recurso. Mas o que faz isso acontecer é o navegador. É o navegador que determina se eu consigo ver ou não um vídeo. Tá? Então, além da área de exibição de arquivos anexados, eu tenho também a área de exibição de erros conhecidos. Eu vou lá, estou abrindo um chamado, estou preenchendo cliente, estou preenchendo contato, estou preenchendo categoria, seleciono um equipamento e ele encontrou 10 erros conhecidos para aquele equipamento. Ele já muda o ícone para 10 aqui e eu consigo clicar e ver todos os erros conhecidos que existem para aquele equipamento. Tá? Base de conhecimento, a mesma coisa. Eu consigo, através do chamado, vir na base de conhecimento, pesquisar documentos. Eu posso, também usando essa opção de baixo, criar um novo documento de dentro do chamado, ali informar um título, colocar um conteúdo, puxar uma imagem, colocar uma imagem colada e gravar um documento na base de conhecimento. Aqui a gente já está falando em agilidade de base de conhecimento, aí a gente já vai lá para conceitos de KCS, onde eu estou atendendo, eu preciso registrar uma informação que ela não existe, ela está ausente, então venho para a área de Canvas, clico em novo documento, preencho um título, descrevo, processo, aquilo não precisa ir imediatamente para a publicação, pode cair para um revisor complementar e assim por diante. Tá? E além desses 4 itens, nós temos um outro item que é, aí nós vamos de novo para gateways. Também é possível criar um gateway para trabalhar com Canvas, mas esse item então está mais para o final, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Bom, comportamento do Canvas então por categoria. Vamos pensar o seguinte, eu tenho lá o cadastro de categorias do Qualitor, eu vou numa categoria e vou definir configurações daquela categoria. Lá eu tenho uma guia a mais agora. Apareceu mais uma guia no cadastro de categorias. Canvas, aonde nessa configuração eu posso definir o comportamento dessa área de Canvas. O que isso quer dizer? Uma coisa que a gente viu antes é se eu vou deixar a área de Canvas disponível ou não para chamados, incidentes e requisições. Ok? Está disponível? Ok. Como que ela vai se comportar? Aí é aqui que a gente vai dizer. Ela pode se comportar de 2 maneiras. Ela pode se comportar durante a abertura de um chamado e ela pode se comportar durante o atendimento de um chamado. Durante a abertura de um chamado significa que eu cliquei no botão novo chamado e comecei a preencher um chamado. E aqui eu vou definir durante esse momento como que ela vai se comportar. Durante o atendimento é tudo que acontece depois que o chamado já está processado. Processou o chamado, ok, agora ele vai ser atendido, etapas vão ser cumpridas, atividades vão ser registradas e tudo que vai acontecer depois então significa atendimento do chamado. Tá, durante a abertura eu tenho a área de exibição padrão que me diz o seguinte, o que eu vou exibir por padrão quando eu estiver abrindo um chamado. Cliquei em nova requisição de serviço. Estou preenchendo os dados. Por padrão ele vai estar mostrando o quê? Os erros conhecidos? Por padrão ele vai estar mostrando a base de conhecimento? Ou por padrão ele vai estar mostrando uma execução de gateway, que a gente vai ver daqui a pouco como funciona. Tá? Aqui eu também tenho uma área chamada documentos nessa configuração. Significa o seguinte, se eu estiver trabalhando com Canvas e nessa categoria eu precisar criar um documento de base de conhecimento, eu posso fazer com que o documento se associe-se automaticamente a um tipo de documento e a uma pasta de armazenamento. Isso significa menos informações para preencher durante o preenchimento de um documento de base. A própria classificação do chamado, a própria categoria já me diz, olha, a pasta é essa e o tipo de documento é esse que tu vai criar se tu criar algum documento a partir desse chamado. Tá? Por que isso?
Agilidade. Estou atendendo, preciso gerar um documento de conhecimento, preciso distribuir esse conhecimento logo. Então eu preciso clicar, preencher o que eu quero que as pessoas saibam, processar e seguir adiante com o atendimento do chamado. Assim eu evito preencher tipo de documento, assim eu evito preencher pasta, assim eu evito errar, assim eu evito também errar na seleção do tipo correto e da pasta correta para aquele para aquele documento que eu estou cadastrando, na base. Bom, isso tudo é o que a gente define durante a abertura de um chamado, durante o momento em que eu estou preenchendo um chamado no Qualito. Durante o atendimento, eu tenho condições de fazer as mesmas coisas, ou seja, o chamado já foi aberto. Qual vai ser a área de exibição padrão que eu vou definir? E além dos itens anteriores, eu tenho um item adicional que é a visualização de anexos. Tá? Por que eu não tenho a visualização de anexos como um item possível de ser colocado na exibição padrão do momento de abertura? Alguém tem um chute? Porque não dá para anexar nos que abre, exatamente. Enquanto eu estou abrindo o chamado, eu não consigo anexar arquivos. Então por que a área de arquivos vai se tornar visualização padrão? Não tem sentido. Eu tenho tudo à minha disposição, menos o anexo de arquivos. Depois que eu abrir o chamado, aí eu posso ter a visualização de anexos como sendo uma área de exibição padrão. Bom, aí a gente tem uma questão bem legal que é o seguinte, a visualização de anexos, se ela estiver definida como padrão, ou não também, mas se eu estiver trabalhando com uma seção de visualização de anexos por categoria, e vejam, toda essa configuração ela está sendo definida por categoria. Tá? Eu posso definir a ordem de exibição dos anexos, de acordo com a classificação. Então, por exemplo, naquela situação que a gente comentou antes, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar a especificação. Se a especificação não existir, então mostra a lista de requisitos. Se a lista de requisitos não existir, então mostra a solicitação do cliente, por exemplo. E assim, quando eu pegar o chamado, se já existir especificação, me mostra a especificação primeiro. Porque esse é o último documento mais relevante dentro do meu processo. E isso eu posso configurar aqui. Qual é o primeiro documento que eu vou exibir? Cláudio, mas se eu tiver dois documentos configurados como, nesse exemplo aqui, aceite do cliente, tiverem dois documentos lá classificados como aceite do cliente, qual que ele vai mostrar? O mais recente. Vai mostrar primeiro o mais recente, dentro da visualização de anexos, do Canvas. Tá? Tudo bem? Aqui a gente tem uma área que fala sobre o comportamento dos anexos, tá? Cita também o que eu comentei antes, se dois arquivos com a mesma classificação estiverem anexados, o Qualito vai exibir o arquivo mais atual. Tá? E além desse comportamento disponível nas categorias, eu tenho aquilo que eu considero como sendo de maior valor, que é a configuração desse comportamento por etapas do fluxo de atendimento. Tá? Que, por acaso, vou contar para vocês então em primeira mão, que fluxo de atendimento, essa palavra, ela a partir da versão 8.10, ela não vai mais existir. Não existe mais fluxo de atendimento. Então então o treinamento de amanhã já não é mais necessário. Não, brincadeira. A palavra fluxo de atendimento, ela está mudando para processo dentro do Qualito. Então nós não temos mais a criação de um fluxo de atendimento, a gente passa a ter a criação de um processo. Com isso a gente está incorporando dentro da versão também algumas funcionalidades referentes à documentação de processo, referentes esperamos conseguir alcançar também revisões de processo e mais algumas funcionalidades que aí sim nos dá mais segurança de chamar de processo aquele recurso. Tá? Então, na versão que vocês devem estar acessando, por acaso a palavrinha ali no menu já deve ter mudado para processo. Tem as duas coisas. Ah, é? Pode ser que tenha, isso está em processo de ajuste agora. Tá. No menu de aquisições eu tô processos. Isso a gente vem mudando agora, mas para encarar como processos ainda tem mais algumas coisas que a gente quer incorporar, principalmente a nível de documentação. Tá? Então, aqui, quando eu editar uma etapa de um
fluxo de atendimento, de um processo, para cada etapa eu posso definir o comportamento que a área de Canvas vai ter. E aí vem uma coisa muito legal, que é eu poder dizer o seguinte, que determinada etapa ela vai trabalhar com erros conhecidos. E depois que sair dessa etapa e for para uma outra atividade, essa outra atividade ela tem que trabalhar com anexos e, em especial, com determinada classificação de anexos. Para depois, quando passar para uma outra atividade, ela vai trabalhar com uma outra área do Canvas. Vocês estão percebendo que a gente vai passando o fluxo de uma etapa para outra, de uma etapa para outra, o processo ele vai caminhando dentro do ciclo de vida e a visualização lateral ela vai mudando também conforme o contexto. O que é válido para aquela atividade, o que é válido para outra atividade e assim por diante. Isso dá agilidade para a pessoa. Quem recebe aquela atividade, pelo contexto da atividade, então ela vai ter a informação necessária na frente dela. Tá? Bom, e por último, falando do Canvas, a gente tem mais uma coisinha chamada Gateway para Canvas. Como a gente viu antes, quando a gente falou de grids personalizadas, o Gateway então é um plugin que alguém pode programar, que precisa ser criado em um arquivo e colocado dentro de uma pasta do Qualitor. Aqui no caso do Gateway para Canvas, então existe um local também, da mesma forma como existe um local para o outro. GTW Models HD é o local onde esse arquivo tem que existir. E existindo esse arquivo chamado gtwcanvas.class.php, então o Qualitor entende que existe um gateway disponível pro Canvas. Bom, qual é a ideia do gateway, tá? Vamos imaginar assim que a gente precisa ter uma integração de acesso rápido do Qualitor com outros sistemas. Por exemplo, eu estou realizando um atendimento, estou abrindo um chamado para um cliente, e ao mesmo tempo que eu estou abrindo o chamado, já preenchi o cliente, estou preenchendo o contato, dei um tab, veio o contato na tela e a área de Canvas já apareceu para mim, mostrando o extrato financeiro desse cliente, se ele está adimplente, se ele está inadimplente, se ele tem crédito conosco, quais foram as últimas compras que foram feitas e etc. Então, isso dá valor para o atendimento. A pessoa ela não precisa ir lá e consultar outros sistemas. Ela não precisa nem sair da tela do chamado. Ela está na tela do chamado e ela está vendo as informações daquele cliente sendo trazidas de outros sistemas, sendo obtidas a partir de outros softwares. Muito utilizado em saque, né? Ambientes de saque utilizam muito isso, né? Tem saques, eu vou dar um exemplo, isso aí está 5 telas diferentes. Só para constar horário de ônibus, listagem dos motoristas que utilizam, tudo em sistemas paralelos. Sim, isso é muito comum. A gente tem casos de clientes que o atendimento ele trabalha com inúmeros sistemas paralelos, além do Qualitor, para poder consultar informações, para executar procedimentos. E a ideia do Canvas, através de integrações, é permitir que eu tenha um gateway que possibilite que eu consiga puxar determinadas informações de vários sistemas e até mesmo implementar interações com outros sistemas. Por exemplo, durante um atendimento, o usuário requisitou algo que eu posso, através do próprio gateway, clicar num botão na área de Canvas e efetuar determinada operação em outro sistema que libera alguma coisa para ele. Esse tipo de atividade mais dinâmica, sem sair do Qualitor, é que cada vez é mais essencial para o atendimento. Gatilho seria a possibilidade de ter gatilhos, ambos não. Ter inclinações. Por exemplo, lá no cliente que a gente está no projeto, eles têm inclinações dentro do incidente da exposição e ativar o gatilho. Se eles estivessem ali, o gatilho para fazer as consultas. Deixa eu sintetizar essa pergunta. Seria mais ou menos assim: a gente tem o recurso de gatilhos no Qualitor, onde a gente vai pelo menu ações, gatilhos personalizados, e a partir dali a gente consegue extrair algumas informações. Mas a gente também tem o Canvas, que dá a informação diretamente para a pessoa sem precisar ir em local nenhum, apenas preenchendo o chamado. Então ele se torna até mais viável para isso. O Canvas se torna mais viável do que o gatilho personalizado para mostrar informações relevantes para o usuário. Na área de Canvas não dá para colocar o gatilho, né? Não dá para colocar o Teria que transformar o gatilho no gateway.
A gente pode pensar que a área de Canvas, ela não precisa ter um gatilho, a não ser que tu queira trabalhar com acionamento manual. A ideia da área de Canvas é trazer a informação de forma automática. Seria o acionamento manual nesse caso? No caso de um acionamento manual, daqui a pouco o próprio gatilho personalizado, que já é recurso do Qualitor, já serve, porque ele já está lá disponível para a pessoa clicar manualmente e executar a operação. Mas no caso em que eu queira exibir o chamado na tela, ele já me trazer as informações, e muitas vezes isso pode ser possível de se fazer, pode ser válido também, o gatilho, o gateway de Canvas, ele é ideal para esse tipo de informação. Um exemplo disso, vocês todos aqui conhecem o Cicred. O Cicred tem todo um portal de informação, todos os documentos políticos, formulários estão dentro desse portal. Seria vou fazer uma solicitação, uma requisição de viagem. Quando eu abro o chamado, eu já trago a política lá no portal. Exatamente, no momento que tu está preenchendo o chamado e selecionando lá uma classificação de requisição de viagem, imediatamente a informação da política já vem populada. É uma opção. É um formato de uso. Aqui eu tenho um exemplo desse gateway. Tá? Esse é um gateway que quem já fez alguma cadeira de programação sabe como é que funciona um Hello World. O Hello World é o código mais simples que exibe um olá para o usuário. Esse gateway aqui é um gateway de Canvas, então ele tem a sua estrutura de classe, a sua estrutura de construct, e depois eu tenho a função que é necessária, o método necessário return canvas content, que corresponde àquilo que o Qualitor vai buscar dentro desse arquivo para retornar a informação. No fim das contas, o que eu tenho é apenas um código de um gateway de Canvas que retorna para o usuário bom dia e o nome do cliente. Certo? Esse é um exemplo de uso do gateway. Vamos pensar e imaginar que não só um return bom dia pode existir aqui, mas várias linhas de código acessando outros sistemas, buscando N outras informações e retornando todas elas para o Canvas do atendimento. E nesse momento, quando eu estiver usando a tela de atendimento, a área de Canvas ela vai aparecer aqui com sinal de exclamação, dizendo que, opa, eu tive informação retornada do gateway. E vai mostrar a informação aqui. Então aqui pode, nesse momento está vindo um bom dia, mas pode ser um extrato, pode ser informações oriundas de N outros sistemas, informações de crédito e assim por diante. Tá? Gente, alguma dúvida sobre a parte de Canvas, sobre o que eu mostrei do Canvas dentro do sistema? Hoje nós estamos usando o Canvas aqui internamente, né? Usando chamados, exibindo o chamado na tela, já vem com informações, com os últimos arquivos anexados automaticamente. E a configuração de tudo isso que acontece, ela é bem nesse sentido. Usando primeiro a habilitação nos parâmetros de atendimento, onde tu habilita por escopo, incidente, requisição de serviço ou chamados. Depois as configurações em categorias ou em fluxos de atendimento, para definir o comportamento do Canvas. E feito isso, o recurso ele passa a funcionar, ele passa a ser exibido. Então, também é importante citar novamente a questão do monitor. Tá? O recurso de Canvas ele exige uma área a mais da tela, por isso que ele abre o chamado de forma expandida, mas se o monitor, se a resolução ela não comportar a tela toda, ele vai vir contraído. Se eu tiver um monitor com uma resolução que me comporte mais informações, principalmente horizontalmente, né, como monitores wide, por exemplo, aí eu consigo ter a área Canvas aberta completamente.